Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direitos Humanos. Na aula de hoje, nós vamos prosseguir na análise de importantes casos relativos aos direitos humanos. Vamos estudar especificamente questões relativas aos povos indígenas e aos quilombolas. Vamos iniciar o estudo pelo direito dos povos tradicionais de matrizes africanas. Direitos dos povos e comunidades tradicionais de matrizes africanas, Convenção 119 da OIT. Programa Brasil Quilombola, Política Nacional de Saúde da População Negra, Decreto 6040, de 7 de fevereiro de 2007. O primeiro destaque importante é que comunidade quilombola é espécie do gênero comunidades tradicionais, onde você engloba comunidades indígenas, ciganas. Então, comunidade quilombola é espécie do gênero comunidades tradicionais, que engloba, entre outros, comunidades indígenas, cigana, quilombola. Assim, comunidade quilombola é espécie. Atenção para esse detalhe em prova. Espécie do gênero, comunidades tradicionais. Assim, nós podemos destacar como espécies comunidades tradicionais, como falado, ciganas, indígenas e quilombolas. O decreto 6040 traz importantes conceitos em relação a povos e comunidades tradicionais e territórios tradicionais. Conceitos importantes para a prova de vocês, para as provas que envolvam direitos humanos. Assim como falado, o decreto 6040 de 2007 traz conceitos importantes como de povos e comunidades tradicionais, territórios tradicionais, entre outros. Povos e comunidades tradicionais são compreendidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Já os territórios tradicionais são espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais. São conceitos, portanto, interligados. Veja novamente o conceito de povos e comunidades tradicionais. São grupos e comunidades tradicionais, aqueles culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, e que possuem formas próprias de organização social e que ocupam, olha o detalhe, ocupam e usam territórios tradicionais. Olha a ligação aqui. Que são aqueles espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais. Assim, nós temos uma ligação necessária entre esses dois conceitos. Então, retomando, territórios tradicionais, espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais. Olha aí, fazendo referência ao conceito anteriormente visto. Sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõe os artigos 231 da Constituição Federal e 68 do Ato
das disposições constitucionais transitórias e demais regulamentações. Assim, os territórios tradicionais indicam aquela localidade, temporária ou permanente, onde essas populações, esses povos e comunidades tradicionais desenvolvem sua cultura, sua sociedade, sua religião, sua ancestralidade, sua atividade econômica. Então é fundamental que essas comunidades tenham o seu próprio espaço territorial. Veja o que diz o artigo 231 da Constituição. Vamos até lá? Vamos acompanhar? Olha o 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam territórios tradicionais. Grife. Terras que tradicionalmente ocupam territórios tradicionais. Competindo a União, demarcá-las. Demarcação territorial, demarcação desse território tradicional. Demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Veja ainda os parágrafos 1º, 2º e 3º. Olha lá. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, porque é ali que desenvolvem suas atividades social, cultural, ancestral, religiosa, econômica. Não é possível que se queira transformar essa cultura para que ele se adapte a uma outra realidade. Não, ele tem a própria cultura, a própria tradição. E essa cultura, essa tradição, essa história, essa ancestralidade, ela demanda um espaço territorial onde ele ali possa desenvolver todas as suas atividades, de acordo com a sua cultura, com a sua história, com a sua própria sociedade, com a sua atividade econômica, com a sua religiosidade. Parágrafo 3º. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional. Então pode ser efetivado, mas com autorização do Congresso. Controle, para que tenha um controle, uma fiscalização. Ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurado participação nos resultados da lavra na forma da lei. E veja agora o artigo 68 da DCT. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, também reconhecido para os quilombolas. Vamos voltar ao 231. Temos ainda dispositivos importantes nos parágrafos e também no 232 da Constituição. Veja lá, parágrafo 5º. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo do Congresso Nacional, controle do Congresso Nacional. Em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país. Então a remoção ela vai se dar quando for para a proteção da própria comunidade ou em relação à soberania do país, sempre sob o controle do Congresso Nacional. E aí, seguindo. Após deliberação, veja lá, do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato, logo que cesse o risco. Parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção
direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei, quando as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. E veja lá o quarto. As terras de que trata esse artigo são inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Parágrafo 7º. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Importantíssimo esse dispositivo, muito atual. Então, novamente, veja lá. Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafo 3º e 4º. Vamos dar uma olhada? 174, parágrafo 3º. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica social dos garimpeiros, não em terras indígenas. Isso não se aplica às terras indígenas. E é um problema que nós vimos agora, recentemente. Parágrafo 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam atuando, que não podem ser áreas indígenas. E naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei, que não podem ser em áreas indígenas. Então, esse dispositivo faça remissão ao parágrafo 7º do artigo 231 da Constituição. Então, combine parágrafos 3º e 4º de 174 com o parágrafo 7º do artigo 231 da Constituição. Então, a atividade de garimpagem ela é vedada pela Constituição em território indígena. Por fim, 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Assim, os indígenas são partes legítimas para pleitearem via judicial a defesa de seus interesses, a defesa dos interesses dos seus povos, dos integrantes das suas comunidades, de suas terras, sempre com a intervenção do Ministério Público como custos legis. A Lei 13.123, parágrafo 2º, inciso 4, ela positivou o conceito de comunidade tradicional. Vamos ver. O conceito de comunidade tradicional foi positivado mais recentemente com a Lei 13.123 de 2015, em seu artigo, 2º, inciso 4. Então, artigo 2º, inciso 4. Inciso 4 diz lá, comunidade tradicional, grupo culturalmente diferenciado, que se reconhece como tal, possui forma própria de organização social e ocupa e usa territórios e recursos naturais como condição para a sua produção cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Portanto, aquele conceito que nós já havíamos dado, ele foi positivado por lei, pela Lei 13.123, artigo 2º, inciso 4. Mesmo conceito que já existia no Decreto 6040 de 2007. Antes o conceito se encontrava em decreto, agora em lei. Lei 13.123 de 2015. Lembrando que o referido decreto era de 2007. Importante agora destacarmos que a Convenção 109 da OIT já se encontra internalizada no nosso sistema jurídico. Como dito, a Convenção 169 da OIT já se encontra internalizada no ordenamento jurídico brasileiro desde 2004, 19 de abril de 2004, com a edição do decreto, importante para vocês, 5051. Por esse motivo, o dia 19 de abril foi simbolicamente escolhido justamente por ser o Dia Nacional do Índio. Então, esse dia é um dia simbólico. Que é o Dia do Índio. Basta você lembrar, portanto, do Dia do Índio,
dia 19 de abril. A Convenção 169 da OIT ela é composta integralmente de normas de direitos humanos. Ela é composta integralmente de normas de direitos humanos. Já que regula os direitos inerentes à dignidade dos grupos a que se dirige. Desse modo, por aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve ser compreendida como recepcionada com status supralegal. Lembrando que para o STF, nós temos tratados internacionais de direitos humanos com status supralegal e tratados internacionais de direitos humanos com status constitucional. Vamos rememorar a questão e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Divergência doutrinária, outras posições doutrinárias, nós já vimos em aula própria, em oportunidade própria. Aqui vamos rememorar a posição do Supremo. Vamos agora ao artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Olha o que diz lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Bom, então hoje nós temos 2 procedimentos possíveis para a internalização dos tratados internacionais de direitos humanos no sistema jurídico brasileiro. Então, os tratados de direitos humanos podem ser atualmente submetidos a 2 procedimentos de incorporação no sistema jurídico brasileiro. O procedimento comum, ou aquele procedimento clássico, anterior à introdução do parágrafo 3º no artigo 5º da Constituição, e o procedimento especial, que é esse procedimento estabelecido no parágrafo 3º do artigo 5º. No procedimento comum, o presidente da República, ele assina o tratado, lá na primeira fase, né, que cabe ao Poder Executivo. O presidente, ele negocia, chegando a um acordo quanto ao conteúdo do tratado, esse tratado é reduzido a termo, etapa de conclusão. Terceira etapa, lá na primeira fase do Poder Executivo, ele assina o tratado. Não gera ainda qualquer obrigação para o país em relação à observância do tratado. Assinado pelo presidente, ele então submete ao Congresso Nacional. Pelo procedimento comum, esse tratado vai ser analisado pela Câmara e pelo Senado, primeiramente Câmara, posteriormente Senado, em um turno de discussão e votação em cada casa do Congresso Nacional e código de aprovação de maioria simples. Procedimento comum. Se aprovado pelo Congresso, pelo procedimento comum, o Congresso edita um decreto legislativo, que ainda não gera obrigatoriedade em relação à observância do tratado, comunica o presidente da República, o presidente agora volta ao Executivo, o presidente agora adota 2 medidas. Uma no plano internacional, onde ele ratifica o tratado, através da chamada troca ou depósito, troca em tratados bilaterais, depósito em tratados multilaterais. A ratificação, o Congresso referenda, o presidente é que ratifica. A ratificação, ela gera efeitos no plano internacional. Ela passa a obrigar o país no plano internacional à observância daquele tratado, mas não gera ainda efeitos no plano interno. O presidente, então, no plano interno, edita um decreto, chamado por muitos de decreto promulgador. Esse decreto, como o STF já estabeleceu, tem 3 efeitos. Primeiro, promulgar o tratado. Ou seja, introduzir, incorporar formalmente o tratado no sistema jurídico brasileiro. É o decreto editado pelo presidente que incorpora a legislação brasileira propriamente àquele tratado. E não o decreto legislativo que referenda o tratado editado pelo legislador, mas o decreto presidencial. O segundo efeito desse decreto é dar publicidade. Conhecimento de que já se tem uma nova norma incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, gerando uma terceira consequência, que é dar a esse tratado executoriedade no plano interno. Então, esses tratados, incorporados pelo procedimento
comum, pós-emenda 45 e antes da emenda 45, que o procedimento era apenas esse, conforme posição do Supremo Tribunal Federal, tem status supralegal. Ficam abaixo da Constituição, porém acima das leis. Significa dizer que lei que conflite com esse tratado, ela terá sua eficácia paralisada. Não vai gerar inconstitucionalidade da lei, pois ele não integra o bloco de constitucionalidade. Ele tem status supralegal, fica abaixo da Constituição e acima das leis. Então ele não integra o bloco de constitucionalidade, não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade, embora dê margem ao controle de convencionalidade. A lei contrária a esse tratado com status supralegal, ela terá paralisada a sua eficácia. Veja, ela não é declarada inconstitucional, não é nula de pleno direito, não é revogada, tem sua eficácia paralisada. Isso é importante. Por quê? Porque, eventualmente, esse tratado sendo denunciado, aquela lei que tinha ou estava com sua eficácia paralisada, ela retoma sua eficácia. E você não tem repristinação aqui, porque ela não foi revogada. Ela estava com a eficácia paralisada. É o efeito paralisante dos tratados com eficácia ou com status supralegal em relação às leis contrárias. Então, muita atenção. Antes da emenda 45, os tratados eram aprovados e incorporados por esse sistema pelo procedimento comum. Pós-emenda 45, 2 procedimentos possíveis. O comum e o especial. O comum já vimos. Logo, aqueles anteriores à emenda 45 são recepcionados com status supralegal, pois o procedimento de incorporação foi o comum. Aqueles posteriores à emenda 45, incorporados pelo procedimento comum, também status supralegal. Não integram o bloco de constitucionalidade, não serve como parâmetro para o controle de constitucionalidade em ADI, por exemplo, mas servem sim para o controle de convencionalidade, paralisando a eficácia, efeito paralisante, das leis em sentido contrário, das leis incompatíveis. Mas nós temos uma segunda possibilidade de incorporação. Um segundo procedimento de incorporação pós-emenda 45. Em relação a tratados de direitos humanos. Não sendo de direitos humanos, o procedimento é o comum. Tratados de direitos humanos é que podem ser submetidos a 2 procedimentos distintos. Ou o comum, e nesse caso, se referendado pelo Congresso, ratificado pelo presidente, tem status supralegal. Ou podem ser submetidos ao procedimento especial, que é aquele previsto lá no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Sendo submetido ao procedimento especial, como é que fica a incorporação desse tratado? Então nós temos o presidente lá na primeira fase do processo de incorporação, negociando, chegando a um acordo quanto ao conteúdo do tratado, é reduzido a termo, colocado no papel, etapa que a gente chama de conclusão. O presidente, então, assina o tratado. Lembrando, a assinatura não gera ainda qualquer obrigatoriedade quanto à observação do tratado, seja no plano internacional, seja no plano interno. Assinado o tratado, o presidente submete ao Congresso Nacional. A tramitação se inicia pela Câmara dos Deputados. Agora, submete ao Congresso para referendo, aprovação referendo do Congresso, pelo procedimento especial. O Congresso agora, em cada uma de suas casas, deverá apreciar esse tratado, não mais em um turno, mas sim em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional. Totalizando 4 turnos de votação. E o quórum exigido para aprovação em cada turno de votação, 3/5. Um procedimento equiparado ao procedimento para edição de emendas constitucionais. Aprovado pela Câmara em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus membros em cada turno de votação, é remetido ao Senado. Tendo que ser aprovado igualmente em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus membros em cada turno de votação. Sendo aprovado pelas 2 casas por esse procedimento especial, totalizando 4 turnos e código de aprovação de 3/5, o Congresso edita o mesmo ato
que ele edita quando aprova pelo procedimento comum, decreto legislativo. Então, o ato editado quando da aprovação do referendo não muda, é decreto legislativo. Importante destacar que não se edita emenda constitucional, mas um decreto legislativo. Posição do Supremo, esse decreto legislativo ainda não obriga a observância dos tratados. Por que destaco a posição do Supremo? Porque na doutrina existe posicionamento distinto. Existe posicionamento que já defende que a partir do referendo do Congresso ele já produz efeitos. Não é a posição do Supremo, e aqui eu destaco a posição do Supremo Tribunal Federal. Divergências, nós já destacamos em aula própria, quando da apreciação do procedimento de incorporação dos tratados e do status hierárquico dos tratados internacionais de direitos humanos. Mas então, retornando à posição do Supremo. Edita-se pelo Congresso Nacional um decreto legislativo que referenda, aprova o tratado que foi assinado pelo presidente da República. Não gera ainda qualquer efeito, seja no plano internacional, seja no plano interno. Agora o procedimento retorna ao Poder Executivo. Lembra? Começa no Poder Executivo, Poder Legislativo, e agora retorna ao Poder Executivo, terceira fase. Cabendo ao Presidente da República adotar duas medidas. Uma no plano internacional, ratificação, através da chamada troca ou depósito. Troca, tratados bilaterais, depósito, tratados multilaterais. A partir desse momento, da ratificação via troca ou depósito, que o tratado passa a operar efeitos no plano internacional, a obrigar o Estado à observância do tratado no plano internacional. Mas ainda não no plano interno. No plano interno, agora, cabe ao Presidente da República editar, repito, um decreto, que muitos chamam de decreto promulgador, mas é um decreto. Você vai pegar lá, vai ler decreto. Você não vai ler decreto promulgador, vai ler decreto. Como nós mostramos aqui, decreto. Esse decreto gera 3 efeitos. Primeiro, promulgar o tratado, ou seja, incorporar formalmente esse tratado ao sistema jurídico brasileiro. Se você pegar na sua legislação, pega lá no seu código, no seu vade-mecum, você vai procurar o decreto legislativo? Não. Você vai procurar o decreto presidencial. Pois é o decreto presidencial que incorpora formalmente o tratado ao nosso sistema jurídico. Segundo efeito, dar publicidade a esse tratado incorporado ao sistema jurídico brasileiro. Tornar de conhecimento público que existe um novo ato, uma nova norma incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, ao sistema jurídico brasileiro. Para quê? Para que gere o terceiro e último efeito. Executoriedade no âmbito interno. É a partir da edição do decreto pelo Presidente da República que esse tratado ganha executoriedade no âmbito interno. Agora, rapidamente, uma passada de olhos em relação a esse procedimento para você visualizar, e também já vou destacar aqui a divergência doutrinária, tá? Veja o procedimento que nós acabamos de falar. Primeira fase, Poder Executivo, não houve qualquer alteração. Com a emenda 45, igual. Terceira fase, também Poder Executivo, não houve qualquer alteração com a emenda 45. Já a segunda fase é que nós tivemos alteração. Anteriormente, apenas processo legislativo ordinário, comum. Agora, 2 procedimentos ou processos legislativos possíveis. O ordinário, que foi mantido, não foi excluído, e o processo legislativo especial. Dei a posição do Supremo quanto ao status hierárquico. Tá? Agora eu vou só destacar rapidamente a divergência doutrinária para que você tenha em mãos. Quanto aos tratados anteriores à emenda 45, 4 correntes. Primeira, status supraconstitucional.
defendida pelo falecido internacionalista, professor da PUC do Rio de Janeiro, Celso de Mello. Dizia ele que tratados internacionais têm uma finalidade muito clara, que é criar um sistema internacional, regional ou universal, que fique acima, supranacional, acima das constituições nacionais. E a finalidade qual é? Uniformizar a proteção à pessoa humana, independentemente de sua nacionalidade. Logo, pela própria ideia, é uma conclusão lógica que esses tratados têm o status supraconstitucional, supranacional. São, portanto, ou seriam, portanto, imperativos, cogentes para todos os estados. Limitariam o próprio exercício da soberania dos estados. Ficariam acima das constituições nacionais. Nessa visão, a soberania não seria mais algo absoluto, não no que diz respeito aos direitos humanos. Os direitos humanos buscam resguardar, proteger a pessoa humana, que não pode ficar na dependência de normas nacionais. Eu cheguei a citar em aula passada, por exemplo, que em Uganda foi aprovado agora a pena de morte para o que eles lá chamaram de homossexualidade qualificada. A pena de morte. Veja que, nessa visão, os tratados internacionais de direitos humanos, sendo supranacional, vão dizer não, não pode. Isso é ilegítimo, não é inconstitucional, ilegítimo. Viola o sistema internacional de proteção à pessoa humana. Não importa se de Uganda, se do México, se do Afeganistão, da Coreia, do Brasil, da Alemanha, da Suíça. Deve ser humano. E se essa norma viola o sistema internacional, ilegítima, esse Estado pode sofrer sanções internacionais. Porque a sua soberania não seria mais tida como absoluta. Sujeito, portanto, a se respeitar essas regras internacionais de direitos humanos. Esse sistema que é supranacional, seja ele regional ou universal. Agora, a segunda corrente. A segunda corrente defende o status constitucional desses tratados. Lembrando que eu estou falando ainda aqueles anteriores à emenda 45, incorporados pelo procedimento ordinário ou comum. Hein? Nessa linha, nós temos, entre outros, Antônio Augusto Cansado Trindade, Flávia Piovesan, uma posição também muito forte na doutrina brasileira, o status constitucional desses tratados. E, basicamente, por duas razões. Primeiro, que nós teríamos na Constituição Federal uma norma chamada de norma de caráter expansivo, que são aquelas normas, muitas vezes inseridas em determinadas constituições, que expressamente fazem referência a outras normas fora da Constituição que passam a integrar aquele sistema constitucional. Por isso, norma expansiva. Veja, ela consta da Constituição, a norma expansiva, e ela faz referência a outras normas fora da Constituição que também integram o sistema constitucional. Então, ela expande a Constituição na linguagem do professor Raul Machado Horta. Por isso, norma expansiva. E onde é que nós teríamos essa norma expansiva? Lá no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição. Olha o que diz lá. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados, ou seja, aqueles implícitos, também são direitos constitucionais, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, para essa segunda corrente, essa norma é uma norma expansiva. A Constituição está dizendo, os direitos fundamentais englobam. Os direitos fundamentais constitucionais englobam aqueles expressos, por óbvio, mas também os implícitos, chamados de não escritos, e os decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos. Esse é o primeiro argumento. E o segundo argumento, a própria natureza da norma. Direitos humanos.
tem status, natureza constitucional. A matéria é constitucional. Direitos humanos não é uma matéria de legislação infraconstitucional. Substancialmente, a natureza dela é materialmente constitucional. Pouco importando o procedimento de incorporação. Se incorporado pelo procedimento ordinário, comum, não importa. Importa que, a Constituição assim quis, lá no parágrafo 2º, norma expansiva, parágrafo 2º do artigo 5º. E 2, ela tem natureza, ela é substancialmente, materialmente constitucional. Pouco importa a forma, pouco importa o procedimento de incorporação. Então, por essas razões, esses tratados integrariam o bloco de constitucionalidade, teriam status constitucional. Terceira corrente, status legal. Nesse sentido, Dmitry Dmowski. Ele traz 2 argumentos. O primeiro argumento é que nós adotamos um sistema de Constituição rígida. Significa dizer que para uma norma ter status constitucional, ela tem que ser submetida a um procedimento de incorporação, um procedimento de edição mais severo, mais trabalhoso. Logo, se essa norma, se esse tratado foi incorporado pelo procedimento comum ordinário, um turno em cada casa, código de maioria simples, você não pode conferir a essa norma status constitucional, sob pena de você transformar a nossa Constituição de uma Constituição rígida em uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Porque no que diz respeito a tratados, bastaria incorporação pelo procedimento comum, aprovação da maioria simples, que teria status constitucional. Assim, a sua Constituição não é mais rígida, então. Seria semi-rígida ou semi-flexível. Então, o argumento aqui dele é quanto ao procedimento de incorporação. Então, dizer que o que importa, diferentemente do que diz a segunda corrente, não é o conteúdo, mas é o procedimento de incorporação. Mesmo porque o STF, por exemplo, não confere automaticamente status constitucional a uma norma a partir do conteúdo dela, mas sim a partir do procedimento. Por exemplo, o Estatuto do Idoso, da Criança e do Adolescente, até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, alguns falam, seriam normas materialmente constitucionais. Conteúdo, matéria constitucional, mas a forma é lei, então não tem status constitucional. Esse é o primeiro argumento dele. O argumento, portanto, quanto ao procedimento de incorporação, quanto à forma. O segundo argumento, diz ele, é que se esse tratado tivesse status constitucional, você não teria previsão quanto a decisões que contrariam esses tratados para interposição de recurso especial, lá no artigo 105, inciso 3, a linha A. Olha o que diz lá. Julgar em recurso especial, STJ, as causas decididas em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal, territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Então, se a Constituição quisesse conferir a esses tratados status constitucional, decisão que contrariasse esse tratado, negasse vigência a esse tratado, não daria margem a recurso especial ao STJ, mas sim a recurso extraordinário ao STF. Então, essa terceira corrente diz que a própria Constituição equipara esses tratados às leis federais. Por isso, status legal. Quarta corrente, posição que nós destacamos para vocês, STF. Tratados anteriores à emenda 45, recepcionados pela emenda 45, com status supralegal. Ou seja, o STF reconhece que para uma norma, e aqui os tratados, ter status constitucional em um sistema de constituição rígida, como é o sistema brasileiro, é fundamental o procedimento para edição desse ato, o procedimento de incorporação desse tratado. Assim sendo, o procedimento comum ou ordinário, um turno em cada casa e código de maioria simples, empurra o tratado para baixo. Não confere a esse tratado status constitucional. Mas aqui um detalhe. A matéria tratada, a matéria ali regulada,
é uma matéria substancialmente constitucional, direitos humanos. Então, veja que interessante. Se o procedimento joga para baixo e empurra para baixo, a matéria empurra para cima. Então, ele ficaria numa posição intermediária, abaixo da Constituição, porém acima das leis, status supralegal. Isso antes da emenda 45. E agora vamos ver a discussão quanto aos tratados pós-emenda 45. Também temos 4 correntes. Primeira, nada muda. Para a primeira, a finalidade da emenda 45 é dificultar o procedimento de denúncia desse tratado. Mas o status dele, pela própria natureza, pela própria finalidade do sistema internacional, é garantir a esse tratado status supraconstitucional. A finalidade do sistema é que ele tem status supraconstitucional. Já a emenda 45, procedimento especial, tem outra finalidade, que é dificultar a denúncia do tratado e não conferir status constitucional ou mesmo supralegal. Já a segunda corrente, muito importante, mas também parecida quanto aos argumentos com a primeira. Diz a segunda corrente que o parágrafo 2º do artigo 5º e a matéria regulada dão aos tratados internacionais de direitos humanos status constitucional, independentemente do procedimento. A finalidade do procedimento não é conferir status constitucional. O status constitucional é conferido por força do parágrafo 2º do artigo 5º e da matéria ali regulada. O procedimento especial teria, como já dito na primeira corrente, uma finalidade própria: dificultar o procedimento de denúncia do tratado, conferir ao tratado rigidez constitucional e não status constitucional. Então, veja só, visualizando aqui, para você não errar. O tratado, incorporado pelo procedimento ordinário, tem status constitucional pelas razões já ditas. Parágrafo 2º do artigo 5º, norma ou matéria regulada. Já aqueles incorporados pelo procedimento especial têm também status constitucional por força do parágrafo 2º do artigo 5º e da matéria regulada. Contudo, eles têm também rigidez constitucional que decorre do procedimento especial de incorporação. Agora, terceira corrente. Terceira corrente, como já falado, entende que aqueles incorporados pelo procedimento ordinário, pelas razões já expostas, o procedimento é o que importa, tem status legal. E aí sim, para essa terceira corrente, se o tratado for incorporado pelo procedimento especial, olha aí, equiparado ao procedimento para edição de emendas constitucionais, 2 turnos em cada casa, código de aprovação de 3/5, nesse caso, a rigidez é respeitada e esse tratado terá status constitucional, em razão do procedimento de incorporação. Quarta corrente, STF. Incorporado pelo procedimento ordinário, já vimos o argumento. O procedimento joga para baixo, a matéria joga para cima. E agora, aqueles aprovados pelo procedimento especial, o procedimento equiparado ao procedimento para edição de emendas constitucionais, confere status constitucional a esses tratados, porque respeita a rigidez constitucional. Essa é, portanto, a situação que nós temos, tanto na doutrina como no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vou trazer aqui um destaque para vocês, como eu citei, para o STF, os tratados que não têm o status constitucional, ou seja, aqueles que não foram incorporados pelo procedimento especial do parágrafo 3º, mas sim pelo procedimento comum ou ordinário, não integram o bloco de constitucionalidade, não servem como parâmetro para o controle de constitucionalidade, utilizado, por exemplo, em ADI, ADC, ADO, ADPF. Veja a decisão. ADI 2030. Tratados e controle de constitucionalidade.
plenário julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo governador do estado de Santa Catarina, contra os artigos 4º e 8º, parágrafo único, da Lei Estadual 1178, de 99, que estabelece normas sobre controle de resíduos de embarcações, oleodutos e instalações costeiras. No caso, aponta-se ofensa à Convenção, que essas leis teriam ofendido a Convenção sobre a prevenção da poluição marinha por alijamento de resíduos e outras matérias, concluída em Londres, em 29 de nove de 72 e promulgada no Brasil pelo decreto, veja lá novamente, decreto 87566 de 82. E agora a parte mais relevante. O colegiado não conheceu do pedido de declaração de inconstitucionalidade quanto à ofensa referida à Convenção promulgada pelo Decreto 87566 de 82. Esclareceu que a jurisprudência da Corte não admite o exame de contrariedade a uma norma infraconstitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Esse controle poderia ser exercido a partir de um processo objetivo, de uma ação concreta, incidentalmente, onde se pede, caso constatada a incompatibilidade da lei em face desse tratado supralegal, a paralisação da eficácia dessa lei, a suspensão da eficácia dessa lei, por contrariar o respectivo tratado. Então, controle de convencionalidade incidental possível de ser exercido, a partir de uma ação concreta, onde, repito, se pede para suspender a eficácia da lei, contrária ao tratado com status supralegal. Mas o tratado não pode ser utilizado como parâmetro para o controle de constitucionalidade, pois ele não tem status constitucional. Vamos ver agora o controle jurisdicional com base nesses tratados? Controle jurisdicional. Tratado como parâmetro de controle. Tratado com status constitucional. Serve de parâmetro de controle de constitucionalidade concentrado. Então, parâmetro de controle concentrado. E também, na via difusa, dando margem a recurso extraordinário. Com status supralegal, incidentalmente, em qualquer ação concreta, controle de convencionalidade. Tratado com status de lei, dá margem a controle de legalidade, recurso especial, STJ. Por fim, causas fundadas em tratados de competência dos juízes federais. Retornando à Convenção 169 da OIT. Como já destacado, essa convenção foi incorporada pelo Decreto 5051, é composta integralmente de normas de direitos humanos, já que regula direitos inerentes à dignidade dos grupos a que se dirige. Desse modo, por aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, devem ser compreendida como recepcionada com status supralegal. Aquele número que estava ali, a gente risca, tá? Segundo a Convenção 169 da OIT, a Convenção se aplica nos seguintes casos. Artigo 1º. A presente Convenção aplica-se aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial. B.
os povos em países independentes, considerados indígenas, pelo fato de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização, ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas ou parte delas. 2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente convenção. Vamos agora resumir a natureza jurídica, o objetivo e a essência da Convenção 169 da OIT. Convenção 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais. Tratado ratificado e incorporado internamente. No caso brasileiro, a Convenção entrou em vigor para o Brasil em 25 de julho de 2003, em que pese o atraso na edição do decreto de promulgação, entrada em vigor no plano interno somente em 2004. Possui peculiar mecanismo de denúncia, o que a imuniza contra desejos de momento nos Estados. Como o Brasil não denunciou a Convenção em 2013, só poderá fazê-lo em 2023, o ano corrente, lapso de 10 anos para que a denúncia seja possível. E agora não será feita essa denúncia, viu? Objetivo. A Convenção trata dos direitos dos povos indígenas, com foco especial na igualdade e combate à discriminação. Essência da Convenção. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para solucionar os conflitos que possam surgir de maneira a compatibilizar as regras indígenas com as regras do direito da legislação do respectivo Estado. Antes de fecharmos esse bloco, chamo a atenção para o caso Maiana Sumo versus Nicarágua. Caso Maiana Sumo versus Nicarágua. Segundo a doutrina, esse caso é paradigmático, por ser o caso pioneiro envolvendo a temática do direito à propriedade de terras por comunidades tradicionais no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Atualmente, passada mais de uma década do julgamento do caso pela Corte Interamericana, essa temática, propriedade de terras por comunidades tradicionais, é uma das mais recorrentes na jurisprudência do tribunal, que a partir do caso Maiana, Awash, Tini ou Maiana Sumo versus Nicarágua, vem reconhecendo cada vez mais direitos das comunidades tradicionais, como a proteção dos usos e costumes, as formas de manifestação cultural em suas peculiaridades, o direito à consulta prévia às comunidades tradicionais envolvidas em determinado fato que lhes possa causar um gravame, entre outros. Nós vamos fechar esse bloco e voltamos ainda com outros casos relativos tanto aos povos indígenas como também à comunidade quilombola.